Jornal da Cidade. Entrevista. Setembro Amarelo. Amanhã começa o mês de setembro e durante o mês é abordado a prevenção do suicídio. Para conscientizar a população, foi criada a campanha Setembro Amarelo e sobre a importância da prevenção do suicídio. O objetivo da campanha é que este ano tem como tema Agir é Preciso, conscientizar sobre a prevenção do suicídio e dar visibilidade à causa. Para explicar e falar sobre o assunto, que já é considerada a quarta causa de morte entre jovens no Brasil, vamos conversar com a Luciene Casarotto, psicóloga formada em psicologia pelo Unify, pós-graduada em graduação em psicanálise clínica de crianças, adolescentes e adultos pela INPG, extensão em psicanálise de bebê e da criança pequena pela Unicamp e pós-graduada em psicologia da maternidade pela Uniarara. Bom dia, Luciene, seja muito bem-vinda ao nosso jornal. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. É uma alegria estar com vocês para falar de um tema tão importante. Nós que agradecemos, Luciene, a sua presença aqui no nosso jornal. Luciene, por que tratar de suicídio é falar de saúde mental? Muitas vezes, para não dizer na maioria das vezes, né, o suicídio ele compreende um quadro, né? Muitas vezes a pessoa tem depressão, ela tem um transtorno de ansiedade grave e que pode culminar no suicídio. Então, falar de suicídio é falar também de saúde mental. Nós precisamos cuidar da nossa mente para que a prevenção seja feita. Luciene, a cada 45 minutos, um brasileiro tira a própria vida, com base de dados do Ministério Público. Esse tipo de prática cresceu mais de 45% entre adolescentes com idade entre 10 e 14 anos e entre 15 e 19 anos. O que tem levado ao aumento do suicídio entre os jovens? Nós não podemos falar de um tema exatamente. É uma série de situações que podem culminar no suicídio, como estilo de vida, traumas, morte, términos de relacionamento e doenças tanto físicas como doenças mentais. Nós precisamos entender que nós estamos vivendo hoje uma adolescência e uma juventude sem sentido de vida. E isso acaba, muitas vezes, agravando a situação de saúde mental que pode levar ao suicídio. Então, são principalmente o estilo de vida. Certo. Luciene, e quais são os principais sintomas da depressão? Os principais sintomas são apatia, tristeza, isolamento. Nós estamos vivendo, um período de isolamento que muitas vezes contribui para que a pessoa se retire da presença de outras pessoas, de pessoas que são importantes na nossa vida, dos relacionamentos que fazem com que a gente tenha uma vida social interessante. Então as pessoas vão segregando, aos sintomas. Mas na maioria que se entende isolamento, tristeza, apatia, dores físicas e emocionais. Luciene, a pandemia então contribuiu para o aumento de depressão no país? Como que você vê isso? Sim, aumentou sim, Felipe. Hoje em dia aumentou consideravelmente tanto o número de pessoas com o transtorno depressivo como também o transtorno ansioso. Eu posso afirmar para você que mais ou menos um aumento de entre 30% e 40% de pessoas que têm precisado tanto do tratamento psicológico quanto do tratamento psiquiátrico pós-pandemia. É um grande aumento, né, Luciane? Muito, é considerável o aumento, e muito preocupante. Eu acho que esse mês, o Setembro Amarelo, ele vem para nos ajudar a conscientizar as pessoas, de que o tratamento psicológico e talvez o psiquiátrico seja importante aí para que as pessoas
tenham mais saúde mental, que elas consigam lidar com as dificuldades desse período de isolamento, com todas as novidades, né, que temos que encarar todos os dias. Falando sobre a campanha, Luciene, quais são as práticas que podem ser adotadas durante o Setembro Amarelo? O Setembro Amarelo, ele vem, né, trazer para nós atividades como a educação e a comunicação como os principais pilares, né, do Setembro Amarelo. Hoje em dia, infelizmente, apesar de termos aí muito mais acesso a informações através da internet, das redes sociais, ainda há muita dificuldade das pessoas se sentirem acolhidas, se sentirem em um ambiente onde elas possam conversar. Existem muitos estigmas em relação ao suicídio. Então, o Setembro Amarelo, ele é feita a educação, né, as pessoas poderem entender o que é o suicídio, o que é a depressão, e também comunicar, né, as pessoas entenderem a importância de poder conversar e falar sobre o que tem sentido, como o que tem levado ao sofrimento. Então, as duas práticas, educação e comunicação, são os dois pilares aí do Setembro Amarelo. Luciene, por que trabalhar o Setembro Amarelo nas empresas é tão importante no dia de hoje? Uma das causas, né, principalmente aí de um público um pouco mais velho, a questão do suicídio, né, é a cobrança, o excesso de atividades. Então, as empresas é um meio bastante interessante para poder fazer essa comunicação, né, as pessoas deixarem os pré-julgamentos, deixarem todos esses estigmas de lado, e o meio também, né, de juntar mais pessoas para que possa ser falado do tema. Como eu disse, há vários fatores pessoais e externos que vêm da sociedade que influenciam na saúde mental das pessoas. Então, as empresas, elas são um grande meio de comunicação sobre a conscientização da importância do tratamento preventivo, né, da depressão e da ansiedade também. No aspecto geral, Luciene, qual que é a maior causa do suicídio hoje? A maior causa do suicídio hoje é o estilo de vida, né? Como eu disse, as pessoas hoje, elas têm encontrado muita dificuldade em pensar na sua vida em relação ao futuro, né? A dar um sentido para a sua vida. Quando nós perdemos o sentido, ou não encontramos o sentido da nossa vida, a gente fica mais vulnerável, né, ao que o ambiente nos passa. Hoje em dia, falando dessa vivência nossa em período de pandemia, de isolamento social, as pessoas, elas têm perdido a alegria de viver, né, como se esse período fosse determinar e fosse acontecer para o resto das nossas vidas. Então, aprender a administrar as emoções, os pensamentos, não ter vergonha de assumir isso, é muito importante. E também é o que mais leva as pessoas a adentrarem ao mundo aí da depressão. Então, talvez a resposta mais conveniente agora para isso é o estilo de vida. E quando que se deve, Luciene, procurar ajuda? Acho que toda vez, né, que a pessoa começa a entrar nesse mundo, né, de achar que a vida dela não é importante, de achar que a morte seria a solução, toda vez que nós tivermos dificuldade de expressar o que nós estamos sentindo, de expressar nossas dores, as nossas dificuldades, é hora de procurar ajuda psicológica. O Setembro Amarelo está aí, né, para nos conscientizar de que saúde mental também é importante. Nós falamos tanto de cuidar do nosso físico hoje em dia, né, em tempos onde
tudo que é externo é importante, mas nós temos que começar também a cuidar do nosso interno, das nossas emoções, das nossas dificuldades. Toda vez que sentirmos desanimados, irritados, dificuldades de dormir, né, distúrbios do sono, distúrbios de alimentação, quando nós nos sentimos muito solitários, desesperançosos, então é hora de procurar ajuda profissional. Luciene, porque até hoje a depressão, de certa forma, é tratada como algo insignificante por grande parte da população? Muitas vezes a pessoa que sente a depressão, ela não tem consciência de que ela está num processo depressivo. Então, geralmente a pessoa ignora o que sente. Muitas das pessoas que convivem com ela acham que é preguiça, que é falta de vontade, não consegue entender, né, que há um distúrbio por trás disso, que há necessidade de um tratamento. Então as pessoas enxergam muito superficialmente, né, que a depressão ela necessita realmente de cuidados profissionais. Então, às vezes, a pessoa já, né, a criança já cresceu um pouco depressiva, passou por uma adolescência difícil, com um humor muito instável, então as pessoas vão se acostumando com isso, não conseguem entender que muitas vezes por trás desses sintomas há um problema maior que deve ser tratado. Então, ela é vista muito do ponto de vista superficial, né, pela população em geral. Na realidade não é superficial, né? É uma doença grave que precisa ser tratada. Com certeza. Luciene, eu gostaria de agradecer sua presença aqui no Jornal da Cidade. Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre um tema tão importante e me coloco à disposição de vocês. É com muita alegria que eu falo com todos. Muito obrigado, Luciene. Imagina, eu que agradeço. Nós conversamos com a Luciene Casarotto, ela que falou sobre a campanha Setembro Amarelo, sobre a prevenção do suicídio, que com esse ano vem com o tema Agir é Preciso.